Fala, seus axipitrídeos emplumados, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Prof. Cabelo. E nos últimos vídeos vocês perceberam que eu tenho falado bastante sobre sistemática e filogenética. Esse vídeo é meio que uma continuação daquele assunto. E anteriormente nós discutimos os conceitos aí de quando nós analisamos uma filogenia ou analisamos uma árvore filogenética ou um cladograma, nós discutimos os conceitos do que é um grupo monofilético, parafilético e polifilético. Se vocês não assistiram esse vídeo ainda, o card vai aparecer aqui em cima da minha cabeça. Daí vocês podem assistir esse vídeo e depois voltar para esse aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto. Mas naquele vídeo eu mostrei que é importante sim a gente conhecer os grupos que nós estamos trabalhando para tomar cuidado para que uma árvore não seja construída com grupos parafiléticos e nem grupos polifiléticos. Os grupos aceitos pela filogenia são apenas os grupos monofiléticos. Então é muito importante que uma filogenia, um cladograma, uma árvore filogenética, ela seja construída da maneira correta. E para que essa árvore seja construída, os taxonomistas, eles utilizam de caracteres, mas não é qualquer caractere que pode ser usado na construção de uma árvore filogenética. E também é interessante que esses caracteres eles sejam homólogos. É esse assunto que nós iremos discutir no vídeo de hoje. Então, se você já está interessado aí, se esse assunto é pertinente, é o que você estava procurando, já deixa o dedo no like aí nesse vídeo. E se você já é inscrito no meu canal, você já sabe que o vídeo vai ser legal, você já conhece aqui, já sabe que o conteúdo ele é interessante. Não precisa pensar duas vezes. Deixa o like aí no vídeo. Agora, se você chegou agora, se você nunca tinha assistido nenhuma aula minha, espera mais um pouco, segura o dedinho aí. A partir do momento que eu falar alguma coisa que acrescentar na vida de vocês e que vocês acharem que for útil, aprendeu alguma coisinha aí que vocês não sabiam, aí sim vocês apertem um like aí que vocês vão estar ajudando bastante esse canal e estão recebendo aí esse conteúdo gratuito. Eu sempre falo que quem assiste os meus vídeos e não dá like e não se inscreve no canal, vocês estarão me usando. Então eu não quero ser usado, não me usem, não assistam o meu vídeo sem dar like. Beleza? Vamos direto para o assunto então. Hoje falaremos sobre esses conceitos. Como eu disse, é muito importante conhecer as características que iremos usar na hora da construção de uma árvore filogenética. Para isso, vamos observar o seguinte cladograma. Isso aqui é um cladograma aqui onde, resumidamente, estão os grupos de amniota, né? Os amniotas, só para resumir, são os mamíferos, os répteis, os testudines, arcossauros aí, que inclui crocodilianos e aves, tá? Aqui eu estou considerando apenas os grupos viventes. Vamos observar algumas coisas aqui nesse cladograma. Primeiro, vamos lá para a base. A base desse cladograma, ela está definida baseada em características do crânio. Então, observe aqui, pegaram para definir os amniota aqui, eles pegaram o crânio. A partir desse crânio, o crânio aqui na base seria um crânio anápsido, onde ele tem apenas uma fenestra temporal, que seria essa abertura aqui na região após a região da órbita ocular, é chamado de fenestra temporal. Então, um crânio anápsido, ele não teria aí nenhum arco temporal aí dividindo essa abertura. Então, ele não tem abertura nenhuma, seria um crânio ancestral, um crânio anápsido. Porém, dentro desse grupo, existem duas variações, né? Duas derivações a partir desse crânio anápsido. Uma delas seria um crânio sinapsídeo, com apenas um arco temporal aqui, ó, dividindo essa abertura em duas, e o crânio diapsídeo com duas divisões aqui. Então, eles teriam duas fenestras temporais após a órbita ocular, uma abertura aqui e uma segunda abertura aqui. Então, o crânio, na verdade, né, se a gente contar a órbita ocular, ele teria três aberturas. Então, percebam que logo de cara foi escolhido um caractere, que no caso seria o crânio desse animal aí, desse grupo de animais, e a partir dessa característica, as variações é que foram definindo as divisões do grupo. E se a gente for observar em outros locais onde os grupos eles são subdivididos, né? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, os squamata, são o grupo dos lagartos e serpentes. O taxonomista ele usou aqui, ó, machos com M-pênis característicos e outras características do esqueleto. Ou seja, ele usou
a característica do hemipênis e mais outras características do esqueleto para ir diferenciando esses grupos aqui. A gente pode ver aqui outras características que foram utilizadas na divisão. Ó. Aqui, no caso, onde eu tenho os Lepidosauria, eu tenho fenda cloacal transversal, então a fenda cloacal foi escolhida como caractere, a pele descartada em uma única peça, então característica da descamação da pele também foi utilizada aqui. Então, muitas características elas podem ser utilizadas aí na hora da gente separar grupos filogenéticos. Então, nós chamamos de características ou caráter qualquer característica que o taxonomista usa para utilizar, para estudar a variação dentro das espécies entre elas. Como nós vimos aqui, primeiramente, qual foi o caráter? O caráter foram as características do crânio e depois características da descamação da pele. Então, qualquer caractere ele pode ser utilizado para estudar a variação dentro das espécies ou dentro de um grupo de espécies, como aqui foi utilizado o grupo dos amniota. Então, vários caráteres foram escolhidos para que esses grupos pudessem ser definidos. Porém, aqui foram escolhidos apenas caracteres morfológicos, mas não necessariamente os caracteres eles precisam ser morfológicos, eles podem ser caracteres comportamentais, ecológicos, eles podem ser fisiológicos e como na maioria dos casos, atualmente, os caracteres mais utilizados na diferenciação de filos, de espécies e de vários outros grupos aí pelos taxonomistas são as variações no genótipo, ou seja, as variações na sequência genética dos indivíduos. Elas podem sim ser utilizadas como caracteres e suas variações elas podem irem definindo os clados ou grupos ou espécies. Então, caracteres eles podem ser de vários níveis, eles podem ser de várias amplitudes. Eu tenho aqui um exemplo de um caractere muito utilizado na hora de definir grupos de vertebrados tetrápodes. Quem são os vertebrados tetrápodes? São todos aqueles vertebrados terrestres, que evoluíram a partir de um organismo aquático. Só para a gente entender aqui, eu tenho um braço de um ser humano, eu tenho uma asa de um morcego, uma nadadeira de um boto, ou poderia ser de um cetáceo qualquer, uma pata dianteira de um cavalo e uma pata dianteira de uma rã. Então, todas essas figuras aí à esquerda, são membros torácicos, são membros da cintura torácica aqui, da cintura escapular, de vertebrados tetrápodes. Aqui nós podemos observar muitas características em comum. Todos eles, em todas essas espécies, o membro torácico ou membro escapular, como vocês quiserem considerar aí, eles são constituídos aí em marrom por um húmero. Então, húmero seria esse primeiro osso longo aqui do nosso braço. O húmero está presente no ser humano, está presente aí no morcego, ó, esse osso que está pintado de marrom aí, ó. Todos eles são húmeros. Então, humano tem húmero, morcego tem húmero, boto tem um húmero aqui mais curtinho, o cavalo tem um húmero mais reforçado ali, para sustentar todo aquele peso. Uma rã tem um húmero aqui também. Depois do húmero vem o quê? Vem a sequência de rádio una. Alguns deles perderam o rádio una, ou tem só a una, ou só o rádio, mas a sequência continua a mesma. Então, depois do húmero aqui pintado em laranja, eu tenho rádio una no ser humano, eu tenho apenas um osso aqui no morcego. Não me recordo agora se é só o rádio ou só a una. No boto nós temos os dois, rádio e una. No cavalo nós temos apenas um osso também e na rã também temos apenas um osso. O que nós podemos observar aqui? Já teve alguma variação, ou encurtamento, ou a perda de um desses ossos, mas percebam que todos eles têm praticamente o mesmo padrão. Depois do rádio una, o que vem? Vem os ossos da mão, são os ossos do carpo e as falanges, pintados aí de roxo. Então, seres humanos aqui, ossos do carpo e falanges, pintado de roxo. Morcego, mesma coisa. Os ossos do carpo aqui bem curtinho e as falanges bem compridas, A asa do morcego é composta ali pelos dedos bem compridos, com uma membrana ali entre os dedos, é o que forma a asa do morcego. No boto, embora a gente não enxergue os dedos do boto, existe o mesmo padrão de ossos, os ossos do carpo e as falanges. O cavalo, existe também a mesma coisa, os ossos do carpo aqui, logo depois
do osso laranjado, e eu tenho aqui uma enorme falange bem comprida aqui, que é onde o cavalo se apoia. Então, depois dos ossos do carpo, vem a falange. No caso do cavalo, perdeu algumas falanges, ou elas foram unidas, né? Houve uma diminuição no número de falanges. E a mesma coisa aqui na rã. Ossos do carpo, seguido por falanges. O que nós podemos observar aqui? Observamos que existe um padrão dentro desse grupo dos tetrápodos. Então, isso significa que esses caracteres, eles possuem a mesma origem evolutiva. Em taxonomia e filogenia, para que eu utilize um caractere na construção de cladogramas ou na construção de árvores filogenéticas, é muito importante que os caracteres escolhidos, no caso eu escolhi nessa figura, o caractere escolhido foi o membro da cintura escapular ou o membro torácico. Então, esse é o nosso caractere. Para que eu pudesse escolher esse caractere da maneira correta, ele precisa ter a mesma origem evolutiva. Então, caracteres, eles podem ser, como eu já disse, morfológicos, cromossômicos, moleculares, fisiológicos, ecológicos e comportamentais. Independente de qual desses níveis, de qual caractere, em qualquer um desses níveis que eu escolher, ele precisa ter a mesma origem evolutiva. E qual que é a origem evolutiva desse caractere que eu escolhi aqui, do membro escapular dos tetrápodes? A origem evolutiva deles é lá no período devoniano, onde os primeiros peixes pulmonados aí já tinham uma nadadeira lobada e uma nadadeira que possuía um padrão de ossos já muito parecido com os padrões atuais, do qual foi derivado os padrões que nós observamos nos tetrápodes hoje. Então, olha aqui essa imagem. Nós temos aqui o Eusthenopteron, que é um peixe lá do Devoniano, pulmonado, que possuía já características e muito provavelmente é uma espécie similar, se não o próprio ancestral de todos os vertebrados terrestres. Nós temos aqui exatamente o mesmo padrão. Nós temos um húmero, nós temos uma una, um rádio aqui, logo após a una, eles ainda não eram paralelos, mas já existia esses dois ossos aqui. Os ossos, que seriam os ossos do carpo e as falanges, eles ainda eram que formavam a nadadeira aqui desse peixe. Mas vocês podem perceber que esse padrão de origem, né, foi suficiente, ele fornecia o material morfológico suficiente para que todos os padrões vertebrados derivassem a partir desse padrão ancestral. Então, eu tenho aqui esse padrão repetindo no ser humano, nas asas do morcego, na pata do cavalo e também na pata dos anfíbios. Todo um padrão, existia um padrão ancestral do qual ele derivou. Quando eu tenho esse caractere todo, onde todas as variações presentes naquele grupo, eles descendem de um ancestral comum, nós dizemos que esse padrão, ele é um padrão homólogo, ou seja, ele é um caractere homólogo. E é importantíssimo, é imprescindível que os caracteres utilizados nas árvores filogenéticas, eles todos sejam homólogos, porque senão podem haver descrições ou construções de árvores filogenéticas de maneira errada. E isso já aconteceu muito ao longo da biologia e da taxonomia. Durante muito tempo, alguns padrões eles foram construídos de maneira errônea. Um exemplo muito claro disso é o padrão de segmentação dos anelídeos e dos artrópodes. Anelídeos são animais segmentados, se você imaginar uma minhoca, um poliqueta, são organismos segmentados, uma metameria ali muito bem definida. E se você pegar um artrópode, um animal também, né, um grupo de animal também segmentado, a gente pode erroneamente achar que essa segmentação corporal é um padrão homólogo, mas não é. Algumas análises moleculares já demonstraram que os artrópodes, eles são mais aparentados aí de grupos que realizam equidise determinada aí por um hormônio chamado equidisona, e esse grupo foi determinado como equidisozoa. E os anelídeos, eles são muito mais próximos aí dos moluscos e outros filos, como sipúncula e equiura, que possuem a larva trocófora e um grupo determinado Lophotrochozoa. Então, muitas vezes, quando nós erramos na hora de escolher os caracteres e esses caracteres eles não são homólogos, pode haver erro na hora de construção de filogeníase. Por isso que é muito importante. Para que
que um caractere ele seja homólogo, ele tem que estar presente em pelo menos 2 táxons aí dentro desse grupo, então ele está presente em 2 ou mais táxons, e eles são rastreáveis do ponto de vista filogenética e ontogenético, ou seja, mesmo ali ao longo do desenvolvimento, esse caractere ele precisa ser rastreável à mesma ancestralidade comum. Então, o que a gente pode definir aí, em poucas palavras, é que um caractere homólogo, né, caracteres eles são homólogos quando eles estão presentes aí, mesmo que de uma forma primitiva, em um ancestral comum. A gente pode ir voltando no tempo ao longo dos ancestrais até que a gente encontre a forma mais primitiva daquele caractere. A gente já pode, então, ir adiantando uma coisa aqui que eu vou discutir em aulas passadas, é que um mesmo caractere, ele pode estar em um estado mais primitivo, como no caso da nadadeira desse peixe, né? É um caractere que nesse estado ele foi pouco derivado, ou ele pode estar muito derivado, como por exemplo na asa de um morcego. Esse caractere ele acabou sofrendo muitas modificações, como por exemplo na pata do cavalo, onde as falanges foram perdidas, sobraram praticamente uma, né? O cavalo ele anda sobre um dedo, então ele é um caractere altamente modificado. Então existem vários níveis de modificação de um caractere, ele pode ser mais derivado ou ele pode ser um caractere mais primitivo. Mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos seguir aqui. Eu vou dar alguns exemplos de caracteres homólogos, mas antes eu vou discutir um outro conceito que quando o caractere ele não é homólogo, que é o conceito de homoplasia. Na homoplasia, também podemos chamar aí com muito cuidado de analogia, que eu acho que é o termo que vocês mais devem ter ouvido. Um caractere ele é considerado análogo quando dentro ali do grupo que a gente está estudando, eles possuem características similares, mas que não têm ancestralidade comum rastreável. Nós dizemos que essas estruturas elas são análogas, porque elas podem ter a mesma função, porque eles têm ali uma similaridade, mas com origem evolutiva totalmente diferente. Para entender melhor isso, vamos analisar essas duas imagens aí à direita. Eu tenho um morcego ali com as asas abertas, eu tenho uma fragata com as asas abertas também, e uma borboleta com as asas abertas. Então, o caractere que eu escolhi aqui é o caractere asas, beleza? Então, todos os 3 animais presentes aqui nessas imagens, eles possuem asas. Mas essas asas não podem ser considerados um caractere na hora de construir uma filogenia. Por quê? A asa do morcego, como a gente já viu na imagem anterior, ele é um vertebrado tetrápodo e o seu membro torácico, ele possui a sua ancestralidade lá no ancestral de todos os tetrápodos, naquele peixe. A mesma coisa com a asa dessa ave. A asa dessa ave é o membro torácico dela. Então ela vai possuir aquele mesmo padrão. Vai possuir um húmero, radioúna, ossos do carpo e as falanges. As aves elas possuem isso. Então, se eu estivesse considerando apenas morcegos e aves, eu poderia sim dizer que a asa é um caráter homólogo. Só que a partir do momento que eu adiciono um animal aqui que possui asa também, mas que não é um vertebrado, não é um tetrápodo, não é um vertebrado, muito menos um cordado, uma borboleta é um inseto, está dentro do filo artrópoda. E a asa da borboleta não é homóloga à asa do morcego, nem homóloga à asa da ave. Porque a asa da borboleta, ela não é o membro torácico. A gente não consegue encontrar ir diminuindo, né, o tempo de evolução dessa asa aí até chegar no ancestral comum entre esses 3 grupos. A asa do morcego, da fragata, surgiram a partir de características homólogas, mas a da borboleta não. A da borboleta ela surgiu de uma outra estrutura morfológica, com uma outra sequência de genes, então todo um processo fisiológico e evolutivo diferente na asa da borboleta. Embora a função dos 3 aí sejam a mesma, a asa da borboleta não é homóloga às asas dos vertebrados. Então nós dizemos que a asa da borboleta e a asa dos vertebrados, do morcego e da fragata, são asas análogas, né? Não podem ser consideradas estruturas homólogas porque não têm origem evolutiva em comum. Vamos aos exemplos agora. Vamos considerar caracteres homólogos com a mesma função. Coloquei aqui como exemplo as patas locomotoras dos tetrápodes. Então, tanto a pata de um lagarto quanto a pata de um cavalo
são quadrúpedes, né? Eles andam sobre as quatro patas, são estruturas homólogas, têm a mesma origem evolutiva. Tanto o membro torácico quanto o membro pélvico dessa iguana, o membro torácico e o membro pélvico desse cavalo, eles têm a mesma origem evolutiva. Mesmo sendo animais aí morfologicamente muito diferentes, a forma de locomoção e a função desses membros é a mesma e são membros homólogos, que têm a mesma origem evolutiva. Agora eu coloquei aqui exemplo de caracteres homólogos, mas com funções diferentes. Então, os caracteres homólogos eles podem ter a mesma função, como no slide anterior, ou podem ter funções diferentes, como nesse slide atual. Então, novamente, o morcego aparece aí. O membro torácico do morcego serve para quê? Serve para voar. Serve para ele se locomover, é a forma como ele voa, né? O membro torácico dos morcegos. E o membro torácico aí dos primatas, no caso, coloquei exemplo aí o ser humano, serve para quê? Serve para pegar, serve para agarrar, serve para pendurar. São funções bem diferentes, mesmo sendo estruturas homólogas, mesmo esses membros torácicos tendo origem evolutiva iguais, são caracteres homólogos, eles possuem funções totalmente diferentes. E eu trago aqui também caracteres análogos. Outro exemplo de caracteres análogos com funções também muito parecidas, como por exemplo o bico de um papagaio e o bico de uma lula, eles são praticamente iguais. Se você olhar a morfologia do bico, vocês podem olhar e falar assim: nossa, então será que o papagaio é parente da lula? Não, né? Eles não são parentes, eles possuem estruturas análogas. Essas estruturas análogas, normalmente, elas são produzidas por convergência evolutiva. Muitas vezes ali a seleção natural foi direcionando aí a evolução de determinadas estruturas para realizar determinadas funções e elas coincidentemente acabaram tendo formatos iguais. Coincidentemente acaba sendo uma palavra muito forte nesse caso, né? Porque a gente sabe que para evolução coincidência não é nada, né? Nada é coincidência aqui. Teve uma pressão seletiva parecida aqui até que essas estruturas foram moldadas a terem formatos muito parecidos. Então, embora esses bicos eles sejam parecidos, jamais eu poderia usar o bico como caractere na hora de construir uma filogenia onde eu incluiria aves e cefalópodes aí do mesmo grupo. Isso estaria totalmente errado, porque são organismos que possuem origem, possuem ancestralidade totalmente diferente. O polvo é um molusco e a ave é um chordado, né? E muito além disso, né? São filos de pertencentes a grupos diferentes. Não poderia jamais esse bico aí ser considerado como uma estrutura homóloga. Então, caracteres análogos, mesma função ou similaridade morfológica, só que com origens evolutivas totalmente diferentes. Então, para quem assistiu esse vídeo aqui, fica o meu muito obrigado. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de se inscrever, dar o like nesse canal, comenta aí se vocês chegaram até o final. Um abraço e até o próximo vídeo.